Solene, o roliço Buck Mulligan surgiu no alto da escada, portando uma vasilha de espuma em que cruzados repousavam espelho e navalha. Um roupão amarelo, com símbolo solto, era delicadamente sustentado atrás dele pelo doce ar da manhã. Elevou a vasilha e entoou: Introibo da tarde. Não durmo aqui hoje. Para casa também não posso ir. Uma voz melíflua e sustentada chamava por ele vinda do mar. Dobrando a curva, ele acenou com a mão. Chamava de novo, cabeça nédia e marrom, de uma foca, bem longe na água, redonda. Usurpador. Episódio 2. Nestor. Você, Cochrane? Que cidade o chamou? Tarento, professor. Muito bem. Que mais? Teve uma batalha, professor. Muito bem. Onde? O rosto do menino perguntava cegamente à janela cega. Sobre seus sábios ombros, por entre os xadrez das folhas, o sol lançava lentes, moedas dançantes. Episódio 3. Proteu. Inelutável modalidade do visível, pelo menos isso, se não mais, pensada por meus olhos. Assinaturas de todas as coisas que estou aqui para ler, ova marinha e alga marinha, a maré entrando, aquela bota enferrujada. Verde rânio, prata azul, ferrugem, signos coloridos, limites do diáfano. Mas ele acrescenta os corpos. Virou o rosto por sobre um ombro, olhando o passante, movendo-se pelo ar as vergas altas de um trimastro, adriçadas as velas nas cruzetas, arribante, amontante, silente se movendo, um navio em silêncio. Parte 2. Odisseia. Episódio 4. Calypso. Mastigava destemperadamente o Sr. Bloom as vísceras de aves e quadrúpedes. Gostava de sopa grossa de miúdos, moelas acastanhadas, um coraçãozinho recheado assado, fatias de fígado fritas com farinha de rosca, ovas de bacalhoa fritas. Acima de tudo, gostava de rins de carneiro grelhados que lhe davam ao paladar um fino laivo de tênue perfume de urina. Um rangido e um zunido escuro no ar no alto. Os sinos da igreja de São Jorge batiam a hora. Ferro alto, escuro. Belém, 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 Belém. Belém, Belém. 15 pra. E de novo, o harmônico seguindo pelo ar. Uma terça. Coitado do Dignan. Episódio 5. Comedores de lótus. Por cabrilhas ao longo de Sir John Rogerson's Quay, o Sr. Bloom passava sóbrio pela Windmill Lane, a moagem de linhaça Lisks, a agência dos Correios e Telégrafos. Podia ter dado esse endereço também. E pelo retiro dos marujos. Desviou-se dos ruídos matinais do cais e caminhou pela Lime Street. Seu umbigo, botão de carne. E viu os negros cachos emaranhados de seu tufo flutuando
flutuantes pelos do caudal em torno do murcho pai de milhares. Uma lânguida flor flutuante. Episódio 6. Hades. Martin Cunningham, primeiro, meteu a cabeça encartolada na carruagem rangente e, entrando ágil, instalou-se. O Sr. Power subiu depois dele, curvando cuidadoso a estatura. Eles seguiram, na direção dos portões. O Sr. Bloom, de queixo caído, retardou-se de alguns passos, de modo a não entreouvir o Martin perorando. O Martin podia passar a perna num cabeça oca desses que ele nem ia perceber. Olhos de peixe morto. Esqueça. Vai lamentar depois, quem sabe, quando se der conta. Fico em vantagem com ele assim. Obrigado. Como estamos magnânimos hoje. Episódio 7. Éolo. No coração da metrópole ibérnica. Diante da coluna de Nelson, bondes ralentavam, trocavam trilhos, mudavam trolles, partiam para Black Rock, Kingstown e Dalkey, Clonskier, Rathgard e Terenure, Parque de Palmerston e Upper Rathmines, Sandymount Green, Rathmines, Ringsend e a torre de Sandymount, Harold's Cross. O controlador da Dublin United Tramway Company urrava rouco suas partidas. Dígitos diminuentes verificam-se titilantes, demais para velhotas vivazes. N. Wimbles, Flo Wangles. Ainda assim, podes culpá-las? Adúltero monomaníaco, ele disse sombrio. Eu tenho que reconhecer que essa me pegou. Pegou as velhotas também, Miles Crawford disse, se a verdade de Deus Todo-Poderoso viesse à tona. Episódio 8. Lês Trigões. Bala de abacaxi, chupa-chupa de limão, caramelo. Uma menina grudenta de açúcar ensacando vazadas de doces para o irmão laico. Bela viola essa escola. Tanta de barriga. Fabricante de confeitos e doces para sua majestade, o rei, Deus salve nosso. Sentado no trono, chupando jujubas rubras até embranquecerem. Eu estou procurando aquilo. Isso, aquilo. Tente todos os bolsos. Lance Freeman. Onde foi que eu... Ah, sim, calça. Batata. Onde será que eu... Pressa, arrante devagar, um momentinho mais, meu coração. Sua mão à procura do... Onde será que eu pus? Achou no bolso do quadril, sabonete, loção. Tenho que ir lá buscar papel trépito grudado. Ah, sabonete aqui. Isso, portão. Razão. Polido, por reconfortá-los, ronronava o bibliotecário Quacre. E nós temos, ou acaso não teremos, aquelas inestimáveis páginas do Wilhelm Meister? Um grande poeta falando de um grande poeta irmão. Uma alma hesitante, pegando em armas contra um mar de problemas, dilacerada por dúvidas conflitantes, como se vê na vida real. Adiantou-se de um passo, em um passo sincopado, em rangente couro bovino, e retrocedeu, sincopado, de um passo no solo solene. Um silente assistente, quando aberta a porta, um pouco só, fez-lhe silente sinal. Deixar de lutar.
paz dos sacerdotes druidas de Cymbeline, hierofânticos, da terra imensa, um altar. Louvamos os deuses e suba às suas narinas o fumo, retorcido de nossas sacras aras. O superior, o reverendíssimo John Conmee, S.J., arrumava o relógio polido no bolso interno ao descer os degraus do presbitério, 2:45. Dá tempo direitinho de caminhar até o Artênio. Como era mesmo o nome daquele rapaz? Em Northumberland Lansdowne Roads, Sua Excelência recebeu saudações pontuais de raros passantes homens, a saudação de 2 menininhos no portão do jardim da casa, que se dizia ter sido admirada pela falecida rainha quando de sua visita à capital irlandesa com seu marido, o príncipe consorte, em 1849, e a saudação das calças robustas de Almidano Artifone, engolidas por uma porta que se fechava. Episódio 11. Sereias. Bronze junto a ouro ouviu cascos-ferros assonantes em Perth. Lascas, tirando lascas de uma unha pedregosa, lascas, horrenda, e ouro mascorou. Nota rouca, um floreio, um flautim, floreio. Afloram flores no cabelouro pinacular. Uma rosa aos saltos, encetinados seios de cetim, rosa de castela. Trinando, trinando, e Dolores. Cadê? Quem tá no ouro? Cadê? Chorou o sino para a bronze apiedada em um chamado puro, longo e soluçante. Chamado falecer lento, chamariz, palavra doce. Mas vejam, estrelas brilhantes fenecem. Notas trilando, resposta, castela. Ondo so blum, sebondo so blum. Examinava últimas palavras, suavemente. Quando meu país assumir seu lugar entre, deve ser o Bor. Nações da terra, ninguém atrás. Ela já passou, então, e somente então. Bonde. Cran, 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 boa porte. Tá vindo. Gran, cran, cran. Certeza que é o Borgon. 1, 2. Que meu epitáfio seja. Cará. Escrito. Tenho. Dito. Episódio 12. Ciclope. Eu estava só lá de papo com meu amigo Troy, o guardinha, ali na esquina de Arbor Hill, e não é que o filho da puta de um limpador de chaminé me aparece quase que me enfia aquele treco no olho? Quando eis que surgiu sobre eles grande esplendor e contemplaram a ascensão até os céus da carruagem em que ele estava. E contemplaram-no na carruagem, trajando a glória do esplendor, vestido como o sol, belo como a lua, e tão formidável que, apavorados, não ousavam olhar direto sobre ele. E veio dos céus uma voz que chamava, Elias, Elias, e ele respondeu com potente brando, Abá, Adonai, e eles o contemplaram. Ele próprio, Ben Bloom Elias, por entre nuvens de anjos acender a glória do esplendor em um ângulo de 45 graus por cima do bar de Dunhoe, no Little Green Street, que nem uma pedrada de estilingue. Episódio 13. Nausicaa. O entardecer estival começara a envolver o mundo em seu misterioso abraço. Longe no oeste o sol se punha, e o último reluzir do dia fugaz brilhava ainda encantador sobre mar e areia. O altivo promontório do nosso querido Hal, vigilante como sempre, sob as águas da baía, as pedras cobertas de algas da praia de Sandy Mount e, com não menos importância, sobre a tranquila igreja de onde brotava por vezes, no silêncio do ar, em torno à voz das preces, a ela que, em sua pura radiância, é um farol para o coração do homem. Fustigado pelas tormentas, Maria, estrela do mar.
porque foi um canarinho pequeninho que saiu da casinha para dizer as horas, que Gertie McDowell percebeu o tempo que estivera lá, porque era rápida como o que a respeito desse gênero de coisas. Se era a Gertie McDowell, e ela percebeu imediatamente que aquele cavalheiro estrangeiro que estava sentado nas pedras olhando era Cucu, Cucu, Cucu. Episódio 14. O Gado do Sol. Deixel Holles eamus. Deixel Holles eamus. Deixel Holles eamus. Dai-nos leve e luzente hon, fertilidade e frútero. Dai-nos leve e luzente hon, fertilidade e frútero. Dai-nos leve e luzente hon, fertilidade e frútero. Upa, menininho, upa. Upa, menininho, upa. Upa, menininho, upa. A deidade não é nenhum espetáculozinho lascivo de praça. Eu lhes declaro que ele é seguro e uma proposta de negócios de primeiríssima qualidade. Ele é a coisa mais grandiosa que já aconteceu. E não esqueçam disso. Gritem salvação pelo Rei Jesus. Você vai ter que acordar com as galinhas, seu pecador, se quiser embromar o Deus Todo-Poderoso. Flap! Nem perto. Ele está com xarope para tosse com uma dose extra para você, meu amigo, no bolso de trás. Só experimente para ver. Episódio 15. Circe. A entrada da Mabot Street para Nighttown, diante da qual se estende um fim de linha dos bondes sem pavimentação, com trilha-esqueletos, fogos-fatos vermelhos e verdes e sinais de perigo. Fileiras de casas maltrapilhas com portas escancaradas. Raras lâmpadas com cúpulas arco-íris desbotadas. Junto à imobilizada gôndola de sorvetes Rabaiote, homens e mulheres miniatura batem boca. Agarram-se a biscoitos ázimos, entre os quais se espremem pedras de carvão e neve cobreada. Sugando, dispersam-se, lentos. Crianças. A crista de cisne da gôndola, empinada alta, singra cruzando a lama, branca, azul, sob um farol. Assovios chamam, respondem. Bloom, maravilhado, chama inaudivelmente. Rudy, Rudy. Fita sem ver os olhos de Bloom e segue lendo, beijando, sorrindo. Tem um delicado rosto bordô. Em seu terno há botões de diamante e de rubi. Na mão esquerda livre, segura uma fina cana de marfim com um laço violeta. Um cordeirinho branco espia do bolso de seu colete. Parte 3, Nostos. Episódio 16, Eu Meu. Previamente ao que mais fosse, o Sr. Bloom tirou o grosso da serragem de Steven e entregou-lhe o chapéu e o pau de freixo, e de modo geral levantou seu moral à moda samaritana ortodoxa do que ele deveras precisava. Sua, de Steven, cabeça não estava exatamente o que se poderia chamar de divagante, mas um tanto estável, e diante de seu expresso desejo de tomar uns bebes, o Sr. Bloom, em vista da hora que era, e havendo bomba nenhuma de água do Várteo disponível para suas abluções, que dirá dos propósitos ingestivos, deu com um expediente ao sugerir, como quem não quer nada, as instalações do abrigo do cocheiro, como era chamado, logo ali ao lado, perto da ponte Butt, onde poderiam dar com alguns potáveis na forma de um leite com soda ou uma água mineral.
Ao caminharem, elas por vezes paravam e caminhavam novamente, continuando seu tete-a-tete, de que, claro, ele estava de todo excluído, sobre sereias, inimigas da razão do homem, misturadas com uma série de outros tópicos da mesma categoria, usurpadores, casos históricos do gênero, enquanto o homem no carro de limpeza, ou você bem podia chamá-lo de carro de soneca, que de um jeito ou de outro, não tinha como ouvir porque eles estavam longe demais, simplesmente ficava lá, sentado em seu assento, perto do fim da Gardiner Street, e cuidava do carro de fundo baixo dos dois. Episódio 17. Ítaca. Que cursos paralelos seguiram Bloom e Stephen ao voltar? Partindo unidos ambos em passo normal de caminhada de Bedford Place, eles seguiram na ordem exposta as ruas Gardner Lower e Middle e West Mountjoy Square. Então, em passo reduzido, cada um dobrando à esquerda, a Gardner's Place por uma distração até a esquina mais afastada de North Temple Street. Então, em passo reduzido, com interrupções em que estacavam, dobrando à direita, North Temple Street, até a Hardwick Place. Aproximando-se discrepantes, em um passo de caminhada relaxada, cruzaram ambos a praça diante da igreja de São George diametralmente, sendo a corda em qualquer círculo menor que o arco que delimita. Ventre? Exausto? Ele repousa. Viajou. Com? Simbados 7 mares, e limbados 7 lares, e bimbados 7 bares, e pimbados 7 pares, e guimbadas 7 gares, e dimbados 7 dares, e timbados 7 tares, e imbá dos 7 ares, e quimbados 7 quares, e rimbados 7 rares, e zimbados 7 zares, e gimbados 7 fares, e uimbados 7 nhares, e nimbados 7 iares, e chimbados 7 tares. Quando? Uma cama escura tinha um ovo redondo quadrado de dodó da roca do Simbá dos 7 mares, na noite da cama de todos os dodóis das rocas de escurimbados de solares. Onde? Episódio 18, Penélope. Sim, porque ele nunca fez uma coisa dessa de me pedir café na cama com 2 ovos, desde o Hotel City Arms, quando ele ficava fingindo que ficava de cama com uma voz de doente, posando de príncipe para se fazer de interessante, para aquela velha coroca da senhora Riordan. E o mar carmim, às vezes que nem fogo, e aqueles poentes deslumbrantes, e as figueiras nos jardins de Alameda. Sim, e aquelas ruelas esquisitinhas todas, e as casas rosas e azuis e amarelas, e os roseirais, e os jasmins e gerânios, e cactos, e Gibraltar. Eu, menina, onde eu fui uma flor da montanha. Sim, quando eu pus a rosa no cabelo que nem as andaluzas faziam. Ou será que hei de usar uma vermelha? Sim, e como ele me beijou no pé do muro de Mourisco. E eu pensei, ora, tanto faz ele quanto o outro. E aí pedi com os olhos para ele pedir de novo. Sim. E aí ele me perguntou se eu, sim, diria sim. Minha flor da montanha. E primeiro eu passei os braços em volta dele. Sim. E puxei ele para baixo, para perto de mim. Para ele poder sentir os meus peitos só perfume. Sim. E o coração dele batia que nem louco. E sim, eu disse sim, eu quero sim.